Mas está aí de novo, né? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós estávamos lendo aqui o Salmo 27. E o Salmo 27, só vou ler o último versículo dele. Quando diz assim: espera no Senhor e anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. E espera, pois, o Senhor. Depois você lê em casa, né? Porque a internet caiu. Quem estava pela internet ficou sem. A internet está uma bênção, né? Todos os dias. Hoje ela não caiu no programa de rádio, não, mas agora ela caiu. Graças a Deus, irmão. Nós agradecemos o nosso Deus por esta manhã, por esta noite, pela vida de cada um de vocês, da nossa irmã Maria, Ana Maria. Nós agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem abençoado a nossa vida. Eu quero que você feche os seus olhos agora nesta noite e agradeça a Deus pela sua vida. Agradeça a Deus pelo ar que você respira. Agradeça a Deus pela oportunidade de você hoje se levantar, trabalhar e estar aqui vivo para dizer obrigado, Senhor, por este momento. Obrigado porque o Senhor me deu vida. Obrigado porque o Senhor me deu graça. O Senhor me deu força. O Senhor me deu coragem. Senhor, obrigado por mais esta noite. Obrigada pelo Teu Espírito Santo, por todos aqueles que têm lembrado de Ti, por todos aqueles que têm buscado a Tua presença. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem nos fortalecido, a nossa fé, a nossa força. O Senhor tem nos dado saúde, o Senhor tem nos dado graça, para que a cada dia estejamos aqui, trazendo o Teu Evangelho, a Tua Palavra, aos corações dos homens. Obrigado, Espírito Santo. Vem libertar, Jesus. Vem curar. Vem transformar as vidas e os corações nesta noite. Aqueles que estão do nosso lado direito, esquerdo, aqueles que estão na frente e atrás. Senhor, aqueles que estão longe ou perto, quem sabe está lá no norte, no sul, quem sabe está, Senhor, em São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, lá em Carapó, em Dourados, Senhor, estende a tua mão agora, onde tiver um filho teu, doente ou enfermo, triste ou abatido, precisando de ajuda, vá de encontro a eles agora. Eu sei que a mão poderosa de Deus, ela não tem fim. Ela alcança aqueles que estão do outro lado do globo terrestre. Quantas pessoas estão lá, Senhor, chorando, gemendo, estão doentes, estão enfermas, precisando de uma mão amiga, precisando de uma ajuda. Aonde tiver essa pessoa, meu Deus, vai resgata. Tira ela dessa situação. Tira ela desse fundo de poço. Enxugue as lágrimas daqueles que estão chorando. Senhor, em nome de Jesus, aqueles que estão neste momento numa cama, vai passar por uma cirurgia, quem sabe, Senhor, alguns agora que estão até na hora da morte. Tem misericórdia dessa alma, Senhor, porque se morrer sem o Senhor, será para toda a eternidade. Jesus, tem misericórdia dessas vidas. Em nome de Jesus nós te pedimos e nós te agradecemos nesta noite, em nome de Jesus. Nós agradecemos ao Senhor por este momento, em nome de Jesus. Eu quero cantar uma canção, aleluia. E essa canção venha falar ao nosso coração, em nome de Jesus, amém? Essa canção diz assim: em espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, para te adorar
te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia, Pai. Em espírito, cante você que está em casa, você que está aqui hoje. Em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar foi que eu nasci, ministrando louvor. Glória a Deus, Senhor. Oh Senhor, muito obrigado, Pai, pela tua presença, pelo seu amor, pelo seu Espírito Santo, por todos aqueles que estão em casa, aqueles que estão aqui, aqueles que estão os nossos vizinhos, da direita, da esquerda. Venha, Senhor, curar, libertar e restaurar o teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, graças a Deus. A presença de Deus vem operar sobre nós através da sua palavra. Amém, Senhor. Graças a Deus. Aleluia. Se acontecer um barulho perto de você, é o anjo chegando para receber suas orações e levá-las a Deus. Então, abra o seu coração e comece a louvar. Sinta o gozo dos céus e derrame no altar, que o anjo já vem com a resposta na mão. Tem anjos voando neste lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, só sei que está cheio de anjos de Deus, porque o próprio Deus está aqui. Quando os anjos passeiam, a igreja se alegra, ela pula, ela chora, ela vibra e congrega, abala o inferno, dissipa o mal. Sinta o vento das asas dos anjos agora. Confia, irmão, pois chegou sua hora. A bênção chegou e você vai levar. Tem anjos voando neste lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, só sei que está cheio de anjos de Deus, porque o próprio Deus está aqui. Oh, Ele está aqui. Vem, Espírito Santo, envolver a nossa vida, Senhor, nesta noite, o nosso coração. Quantas pessoas, Pai, estão agora doentes, enfermas, quantas pessoas estão tristes, angustiadas, precisando da graça, do amor, em nome de Jesus. Aleluia. O Espírito de Deus está aqui
operando em nossos corações. Graças Espírito Santo de Deus, vá de encontro, Pai, àqueles que estão em casa. Vá de encontro àqueles que estão angustiados, tristes, em nome de Jesus. Cantar um hino, Ana Maria. Quer cantar uma canção? Quer não? Então, nos ajude então, né? O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados. O Espírito de Deus está aqui, os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados. O Espírito de Deus está aqui, o Espírito de Deus está aqui. Graças a Deus. Senhor, a tua presença vem envolver, Pai, o nosso coração, o teu Espírito que liberta, que cura, o teu Espírito que renova, restaura. Aleluia. Diga graças a Deus. Amém? Eu vou vou ler aqui uma palavra para nós meditarmos aqui nesta noite. Eu quero que você abra sua Bíblia, você que está em casa, meu irmão, abra sua Bíblia lá em Jó, capítulo 1. O livro de Jó é um livro que, assim, que muitas pessoas, quando leem, não entendem, não compreendem aí o livro de Jó. Porque ele tem, assim, uma maneira poderosa de falar conosco, de falar o coração do homem. E muitos leem, e depois começa a passar pelas batalhas e luta. Ele não consegue decifrar por que ele está passando luta, por que ele está passando batalha, por que ele está angustiado, por que ele não entendeu ainda o projeto e nem o propósito de Deus na sua vida. E a Bíblia Sagrada, ela traz para nós, de Gênesis a Apocalipse, a maneira que você deve ser através dos ensinos da palavra. Livro de Jó, capítulo 1, versículo 1, diz assim: E havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E esse homem era íntegro. A Bíblia diz assim, que esse homem, ele era íntegro, reto, temia a Deus e desviava do mal. Veja que a palavra de Deus, quem dá essas qualidades para Jó, não é o Jó, mas é o próprio Deus que fala. Versículo 2: E nasceram-lhe 7 filhos e 7 filhas. Possuía ele 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Tinha também grande número de servos. Este homem era maior do que todos os do Oriente. Veja, meu irmão, minha irmã. A Bíblia fala que Jó, ele era maior do que todos os do Oriente. Não existia homem maior do que Jó, irmão. Iam seus filhos à casa um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs para
comerem e beberem com eles. Terminados os dias de seus banquetes, Jó o chamava e o santificava. Veja só que a Bíblia fala que aos términos dos banquetes, ele chamava seus filhos e sacrificava um cordeiro para cada um. Levantando-se de madrugada, oferecia o holocausto segundo o número de todos eles, pensando: talvez os meus filhos tenham pecado, blasfemado contra Deus no seu coração. E assim fazia Jó continuamente. Certo dia, os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, e veio também Satanás entre eles. E disse o Senhor a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. Então disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro. Veja que Deus aqui é Deus de novo falando. Homem íntegro, reto, que teme a Deus, se desvia do mal. E respondeu Satanás ao Senhor: teme Jó a Deus sem motivo? Olha só o que ele disse: será que Jó te serve e te teme sem motivo? Acaso não tens protegido de todos os lados a ele? Veja que Deus aqui, que o Satanás está dizendo, que Jó estava protegido de todos os lados por Deus. Por isso Jó era abençoado, né? Acaso não tens protegido de todos os lados a ele, a sua casa e tudo que tens, a obra das suas mãos abençoada? Isso é o diabo falando. E os seus bens multiplicam na terra. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe em tudo o que tem, e ele certamente blasfemará de ti na tua face. Veja, meu irmão, no versículo 12, disse o Senhor a Satanás: muito bem, tudo o que ele tem está no teu poder, mas somente contra ele não estenda a mão. Veja aqui que o Senhor deu liberdade. Deus deu permissão para Satanás tocar em Jó. Veja o que ele disse: disse o Senhor a Satanás: tudo que tens está no teu poder, mas somente com ele não estenda as mãos. Então Satanás saiu da presença do Senhor. E certo dia, quando os filhos das filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam, as jumentas pastavam perto dele, e então deram sobre eles os caldeus, vieram sobre eles os caldeus e tomaram o seu servo e mataram ao fio da espada. Só eu escapei para te trazer a notícia. Estando ele ainda falando, veio outro e disse: fogo do céu caiu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer a notícia. Estando ainda ele falando, veio outro e disse: dividindo-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e tomaram os servos e mataram ao fio da espada. Só eu escapei para trazer a notícia. Estando ele ainda falando, veio outro e disse: teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente sobreveio um grande vento da banda do deserto e deu contra os 4 cantos da casa, que caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para te trazer a notícia. Então Jó, veja no versículo 20, então Jó se levantou e rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça, lançando-se em terra. Diz a Bíblia que ele adorou. No saí do ventre da minha mãe, versículo 21. E no voltarei, tornarei para lá. O Senhor me deu e o Senhor me tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Diga graças a Deus.
Irmãos, o versículo 2, capítulo 2, versículo 13. O versículo 13, versículo 11, né? E aqui, ó, no 9, né? 2, 9, diz: e a sua mulher lhe disse: ainda conserva a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Veja que sobrou só a sua mulher. Mas a mulher que sobrou mandou ele amaldiçoar a Deus e morrer. E disse-lhe: como falas qualquer doida, assim falas tu. Recebemos o bem de Deus, também poderemos receber o mal. E tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. Versículo 11. Ouvindo três amigos de Jó todo este mal, lhes sobrevieram e vieram cada um do seu lugar. Elifaz, Temamita, Bildade, Suíta, Sofar, Nananita, combinado de juntos irem demonstrar solidariedade a Jó e consolá-lo. Quando o avistaram de longe, não o reconheceram. Veja, meu querido irmão, erguendo a voz, choraram e rasgaram seus mantos e lançaram pó sobre a sua cabeça. E então se assentaram com ele na terra 7 dias, 7 noites. Nenhum disse palavra alguma, pois viram a dor era muito grande. Ah, Senhor, aleluia. Vamos pedir ao Espírito Santo aqui para nos dar entendimento a respeito dessa palavra, para que nós possamos entender os projetos de Deus que Deus tem para cada um de nós. Pai, neste momento nós lemos uma parte aqui desta palavra. Espírito Santo de Deus, venha visitar a cada um da tua igreja, do teu povo, dos teus filhos. Venha visitar, Senhor, aqueles que estão passando um momento de dor, de perdas, de sofrimento, de angústia e de tristeza. Aonde eles estiverem, Jesus, agora, abre a mente, abre o coração, abre a alma. Senhor, abençoa o teu povo, a cada um de nós também, para que possamos também compreender, entender e crescer, aprender como Jó aprendeu. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, e te louvamos. Amém, irmão? Pode sentar, irmão. Querido irmão, muitos de nós lemos várias vezes esse livro de Jó. Várias vezes, compartilha aí a palavra, né? No Facebook. Nós lemos várias vezes o livro de Jó e muitas pessoas dizem assim: olha, você tem que ter a paciência de Jó. Na verdade, você tem que ter uma paciência de Jó para você aguentar as tribulações, as lutas e o sofrimento. É verdade. Vocês acham que Jó teve paciência? Não existe mais Jó, não. Você acha que Jó teve paciência? Irmãos, você que está em casa, vocês conhecem essa palavra dizendo assim, ó, a paciência de Jó. Mas vocês não leram o livro de Jó ainda. Vocês leram somente os primeiros capítulos, versículos e capítulos. Mas se você ler o livro de Jó, todos os capítulos e versículos, vocês vão notar como Jó agiu. Porque nos primeiros capítulos, né, ele começa a dizer: irmãos, vocês sabem que nós temos um tempo que nós perdemos, é ou não é? Sim. Nós perdemos um amigo, perdemos um ente querido, né? Perdemos muitas coisas, né, na vida. Nós perdemos. Mas nessas perdas que a gente perde, a gente costuma superar tudo isso. Nós superamos nas perdas. Mas muitas perdas a gente não consegue superar. A gente tem tantas pessoas que hoje estão sofrendo porque perderam.
perderam a mãe, perderam o pai, e ele não esquece. Vira, volta e está lembrando, o meu pai, a minha mãe, eu não aguento mais. Né? Tem gente que sofre luto, irmão, já há muitos anos. 10 anos, 5, 20 anos, estão sofrendo luto ainda. Não superaram a sua perda. Não é? Jó, naquele momento, a Bíblia diz, quero que vocês guardem bem aqui, ó. O Senhor, o próprio Deus, colocou ali, ó. O Jó era justo, fiel. Jó era reto diante de Deus, se desviava do mal. Era ou não era? Então, eram as qualidades que o próprio Deus dava para Jó. Na verdade, o livro de Jó é um livro muito antigo. Segundo alguns historiadores dizem que Jó, quando ele morreu, tinha uns 200 anos. Você já imaginou isso? Jó morreu, a Bíblia diz, lá no final você vai ler que ele morreu farto de dias. Quando a Bíblia fala que você morreu farto, é que você morreu com bastante idade, mas sadio, forte. Então ele morreu com mais ou menos 200 anos. E a Bíblia diz que ele tinha, não era ouro, não era prata, mas ele tinha o quê? Ovelhas, ele tinha o quê? Camelos, ele tinha o quê? Muitos empregados. Ele era um homem muito rico. E era o homem mais importante e rico de toda a terra. É isso que a Bíblia fala. Então, que época foi essa então, meu irmão? Que Jó viu? Porque a Bíblia não está escrito assim, livro por livro, no tempo certo, né? O livro de Jó, se você for pesquisar, e alguns historiadores falam, que o Jó viveu no tempo dos patriarcas. Quem é os patriarcas? É Abraão, Isaac e Jacó. Né? Abraão, Isaac, Jacó e José. Né? Então, então, Jó, ele viveu no tempo dos patriarcas. Porque no tempo de Davi, já era o ouro. Lembra? Já era prata, no tempo de Salomão. Então, quer dizer, se você pensar e pesquisar, Jó viveu no tempo dos patriarcas. Então ele era um homem importante em toda a terra. Ele era um homem tão importante e tão sábio e tão justo que quando tinha alguma coisa para se resolver ali naquele lugar, para resolver assim, no sentido de julgamentos, Jó era chamado para sentar-se no lugar de juiz. E ele era reto e sincero. Então, a última palavra era de Jó. Todo mundo julgava. Aí falava, agora vamos ver o que Jó acha. Aí o Jó achava e salvava o camarada. Tirava ele da forca, entendeu? Era assim que ele era. Então era um homem muito, um homem muito respeitado pela sociedade. Os homens gostavam dele, as crianças gostavam dele, todos gostavam de Jó. Porque realmente a Bíblia fala que Jó era realmente isso, justo. Só que Jó nunca pensou que uma coisa dessa, uma desgraça, iria acontecer com ele, né? Porque nem eu e você, nós não estamos esperando nenhuma desgraça. Pois é, minha mãe é desse tamanho, né, pastor? Nossa Deus. Você já imaginou uma desgraça desse tamanho aí? Irmão do céu, é de arrepiar o cabelo, os cabelos da cabeça, de você saber entender se você era uma pessoa ali que fazia tudo certinho e de repente acontece uma desgraça dessa na vida dele. Ninguém entendeu. Como as pessoas não entendem quando um servo de Deus ou uma serva de Deus tem um acidente trágico, não é? Uma pessoa de Deus, um acidente trágico, ou tem uma morte trágica. Mas fulano era tão fiel, nossa, tal, né? No choque, a gente fica chocado. É uma surpresa enorme, né? A gente fica chocado, porque, nossa, mas aconteceu sim, assado e tal, e passa mil coisas pela cabeça da pessoa, porque no momento a pessoa já quer julgar. Ela já quer, porque aconteceu isso, aquilo. Mas não.
cada pessoa. Deus tem uma maneira de tratar. Jó era um homem abençoado por Deus, como diz a própria Bíblia. Ele era cercado pela própria mão do Senhor em tudo que ele fazia. Mas aí veio desgraça na vida de Jó. Né, meu irmão? Né, irmão Gleuto? Veio a desgraça na vida de Jó. E aí, o que você faria? Essa é a pergunta que eu faço hoje. O que você faria se acontecesse uma coisa dessa na sua casa? O que você faria se acontecesse uma desgraça dessa na sua família? O que você faria? A Bíblia Sagrada diz que Jó, ele não tinha tempo nem de dizer ai, nem de respirar, irmão. Porque foi uma desgraça atrás da outra. Foi os camelos, depois foi as ovelhas, e só vinha gente para trazer a má notícia para ele. Foi um baque. Ele ficou sem fôlego. Ele ficou sem ação. Ele naquele momento, quando viu, não, os inimigos entraram e acabou tudo, e as ovelhas foram mortas, caiu fogo do céu, queimou toda a plantação, os camelos levaram embora, e agora, Jó, a última, seus filhos estavam festejando. E eles estavam festejando e veio um vento, e deu ímpeto na casa, e derrubou sobre eles, e todos morreram. Querido irmão, aquele momento foi o momento mais triste na vida daquele homem. Ele dobrou o seu joelho no chão, rasgou, a Bíblia fala bem claro, ele rasgou suas vestes, rapou sua cabeça, dobrou os joelhos no chão e jogava a terra. E ele disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei para lá. Bendito é o nome do Senhor. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito é o nome do Senhor. E eu digo para você nesta noite, o que você faria se você perdesse? Se você tivesse uma desgraça ou uma catástrofe na sua vida, o que você faria? Você abandonaria Jesus? Você diria assim: ah, Senhor, o Senhor me abandonou, eu até aqui, estava servindo, eu estava orando, buscando, e agora o Senhor me abandonou. Seria isso a sua atitude? Irmão, o que eu estou dizendo aqui agora é muito sério, você sabe por quê? Viu, Ana Maria? Algo que me chamou muita atenção essa semana. Eu vi o testemunho de um pastor do Rio Grande do Sul. Até então eu não tinha visto nenhum testemunho de alguém. Até eu comentei com o pastor, disse, não tem nenhum testemunho. Alguém falando, porque a gente até então é as pessoas falando. Agora é um pastor que viveu, ele esteve lá, ele viu tudo o que aconteceu. Um pastor, eu não guardei o nome dele, também não precisa, né? E esse pastor, ele disse que ele tinha uma igreja grande, uma igreja muito grande, e ele sonhou, mas não foi agora. Ele sonhou o ano passado, foi em 2023. Em novembro de 2023 ele sonhou. Ele disse que no sonho dele, ele viu a cidade, é a cidade de Canoas, é a cidade dele. A cidade que mais sofreu, né? Canoas e outras cidades também. De Canoas foi uma delas, que foi praticamente varrida. E ele disse que ele, olhando no sonho, veja só, em 2023, ele viu no sonho, olhava para a cidade e ele não via mais a cidade. Ele disse que ele via as águas subindo e muitos corpos boiando. Muitos. Ele disse que eram milhares e milhares e milhares de
corpos boiando. E ele viu aquilo. E ele ficou transtornado, porque ele olhava e via assim, não existia prédio, não existia casa, tudo escuro, tudo cor de barro. E o cheiro forte de coisa podre. Era uma coisa que entrava dentro das narinas dele, ele sentia aquela coisa de podre. Ele levantou assim, acordou e orou e pediu ao Senhor, mas o que é isso? Nunca que ele ia imaginar que ele passaria pelo mesmo processo do sonho. Graças a Deus que o Senhor usou para com ele de misericórdia. Ele disse que a água chegou no teto da casa dele. Segundo ele, a igreja dele, ele estava, quando começou a chover, ele chamou as pessoas que estavam no lugar mais baixo e trouxe elas para abrigar-se na igreja, para ficar na igreja, para ficar ali, para não ter problema de ser levado pelas águas. Então, trouxe as pessoas para ficar ali na casa dele. Na casa não, na igreja. Mas quando foi, parece que é 5:30 da manhã, ele disse que viu as águas subir. Disse que as águas começaram a subir, ele viu que estava subindo, então ele rapidamente tirou todo mundo da igreja. Todo mundo que estava lá e vamos para o lugar mais alto, bem mais alto. Levou o povo para lá. Ele levou o povo para lá e ficou lá também. E as águas vieram, como todo mundo ficou sabendo pela televisão. E a água veio e arrasou a cidade. E ele, quando aconteceu isso, ele lembrou do sonho. Ele lembrou do sonho. Meu Deus, o Senhor havia falado. Mas como a mente do homem esquece muito fácil. Às vezes você tem um sonho profético, Deus te fala, olha, vai acontecer isso, só que Deus não fala o dia nem a hora que vai acontecer. É a mesma coisa que a volta de Cristo. Jesus, a palavra de Deus diz que o Senhor virá sobre as nuvens a qualquer momento. Esteja percebido, não abrir e fechar de olhos, se prepare, é assim que Deus fala. Só que nós não sabemos o dia. Se Deus falasse assim, olha, vai ser no meio de agosto, vai ser no meio de agosto, todo mundo, pode ter certeza, todo mundo nesse meio de agosto ia para o monte, ia dobrar o joelho, ia chorar, não é verdade, irmão? Mas Deus fala assim, eu quero ver verdadeiramente quem são os meus filhos. Então Deus não fala o dia nem a hora, Ele apenas diz, se prepara, fica de olho no céu, olho naquilo que está acontecendo, nos sinais, porque a qualquer momento o Senhor virá. Ele quer que nós estejamos santificados para esse tempo. Então a mesma coisa ele esqueceu, ele nem lembrava mais. Quando aconteceu que ele viu que as águas subiram e tudo aquilo foi embora, perdeu a família dele, a mãe, o pai, foram resgatados antes, né? Graças a Deus, mas perderam casa, perderam tudo. Inclusive até a igreja dele, dizer que a igreja dele, irmão, ele perdeu tudo. Som, tudo que você imaginar. Você vê essas igrejas grandes, tem muitos sons, né? Então mais ou menos uns 160 mil reais ele teve de prejuízo. Ele diz que muitos pastores também, muitos homens de Deus, pastores também que tinham suas igrejas alugadas, ele diz que a água passou e levou tudo. E esses pastores encerraram as suas atividades, quer dizer, não vão mais pregar, não vão mais pastorear, porque não tem condições de fazer mais. Você vê quantas igrejas foi lá no Rio Grande do Sul, já não existe mais. E ele diz que a própria igreja dele, que agora ele conseguiu arrumar um salãozinho bem simplesinho, pequenininho, para poder atender algumas das pessoas. E a maioria das pessoas que estavam na igreja dele, ele disse uma boa parte, perderam casa, perderam carro, perderam os bens. Quando ele foi procurar elas para conversar, elas disseram, não, eu não quero mais Jesus, não quero mais Deus, porque eu perdi tudo.
Perdi minha casa, perdi meu carro, perdi tudo. E aí então, elas, segundo ele, diz que elas não voltaram mais para a igreja. Diz que não vai voltar mais. Então, neste momento, a gente se sente como Jó. Né? Jó perdeu toda a sua fazenda, perdeu os seus filhos. Veja na mesma condição de Jó. Eu me coloquei naquele momento e comecei a observar Jó com aquele povo. Com o povo do mundo a gente nem fala mais nada. Mas o povo da igreja, que conhece a palavra, sabe que o nosso ouro, a nossa prata, a nossa casa não é aqui. Porque a casa daqui vai desfazer. Tudo que você tem aqui vai ficar. Mas você sabe que você tem uma casa lá no céu. E essa casa lá no céu, ninguém vai desfazê-la. Ela está lá. Mas a casa da terra, ela vai ser desfeita. Então eu fiquei preocupada, dizendo, Senhor, mas então a fé das pessoas, elas vão ficar até que ela tenha o seu bem. O dia que ela perdeu o seu bem, o dia que ela perdeu o carro, a casa ou os seus bens materiais, ela já não tem mais fé. Então, é esse tipo de pessoas que hoje nós estamos lidando, Ana Maria. São pessoas que isso nos entristece, entendeu? Porque as pessoas às vezes vêm para a igreja, elas vêm apenas para pedir a Deus um emprego. Elas vêm a Deus pedir, Senhor, restaura o meu casamento. Senhor, abençoa para mim que eu tenho uma casa. Não é para servir a Deus. Entendeu? Porque se a pessoa passa por um momento desse, ela tem que ficar mais na presença de Deus e não desistir de Deus. Neste momento é que ela mais precisa de chorar e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, porque é agora que eu preciso. Não, Deus me abandonou, Deus levou os meus bens e eu também não quero saber de Deus. Então, que fé é essa? Eu fiquei transtornada. Que fé é essa? Agora, o Rio Grande do Sul tem muitas pessoas desviadas que não querem mais voltar para a igreja. Não querem mais Jesus porque perderam os seus bens. E Jó? A Bíblia diz que Jó, ele rasgou suas vestes, rapou sua cabeça e chegou no monte de cinza. E ele diz, nu, saí do ventre da minha mãe e não voltarei para lá, bendito seja o nome do Senhor. Então, eu me preocupo, sabe? Tem uma mensagem para frente, porque não ficou só assim. Porque ali, nós lemos lá na frente, no capítulo 2, o que nós vemos lá? Chegou quem na casa de Jó? Quando ficaram sabendo? Os amigos dele. 3 amigos. Será que era 3 amigos mesmo? Pensa comigo. Diz que era 3 amigos de Jó. Eles foram lá para consolar Jó, para dar um apoio. A Bíblia diz que esses 3 amigos, ao ver o sofrimento daquele homem, eles ficaram impactados de ver o sofrimento de Jó. Tão impactados que eles não diziam, não falaram uma palavra durante 7 dias. Eles também rasgaram as vestes deles e também cortaram os cabelos dele, em consideração a Jó. Ficaram calados durante 7 dias. 7 dias. Fizeram mesma coisa, arrancaram seus cabelos, né? Rasgaram suas vestes. 7 dias só olhando Jó e chorando junto. Tamanha, meu irmão, foi a angústia, a tristeza que Jó passou. Então, o que a Bíblia Sagrada nos ensina com isso? Que cada um de nós temos uma dificuldade, um problema para passar nessa vida. Cada um de nós temos que passar certos caminhos que nós não queremos passar.
E nós temos que ser fortes e corajosos. Como diz a palavra. Seja forte, seja corajoso, não desista. Por que então será que Deus provou Jó? Vocês sabem por quê? Deus, ele provou Jó, porque Jó, ele se sentia assim, o justo. Está entendendo? Sabe o homem justo? Foi uma pessoa justa, que faz tudo certinho, ele não erra, ele dizima, ele oferta, ele vem na casa de Deus, ele ora, ele faz tudo direitinho, ele ajuda as pessoas, ajuda os mendigos, tudo ele ajuda. Então a pessoa se sente, graças a Deus, eu sou justo. Entendeu? Sou perfeito. Vamos entender, Jó. Vamos entender. Então, eu sou justo. Eu sou justo. Então, isso que me aconteceu, Deus vai reverter essa situação. Só que a coisa não foi tão fácil assim. Foi 7 dias de sofrimento direto. Porque não foi fácil. O Satanás, ele não ficou quieto. Ele foi lá e falou para Deus, olha, sabe por quê ainda? Ele não te largou, ele não falou ainda alguma coisa contra ti, porque ele ainda tem saúde. Satanás foi mais fundo ainda. Não pense que o inimigo, ele vem devagar, não. Ele vem para arrebentar a vida de cada um de nós. Ele quer ver a gente no chão, ele quer ver a gente na lama, no pó. Então ele sempre vai mais fundo. E aí ele disse assim, olha, se você tirar a saúde dele, ele vai te negar, pele por pele, o homem nega. Você imaginou isso? Jó apodrecendo vivo, rebentando tumores da cabeça aos pés, e ele não aguentava, pegava um caco de telha, raspava e aquilo sangrava, e aquele monte de cinza, e os seus amigos ali assistindo tudo, sem poder falar uma palavra. Olha que sofrimento, que dor, que angústia, que tristeza, tudo que você pensava em todas as dores, Jó passou. Imagina a sua pele arrancando assim, carne viva, apodrecendo. 7 dias. Mas depois de 7 dias, Jó abriu a boca. Ele não aguentou. Você viu isso? Sim. Você viu isso aí na Bíblia? Sim. Capítulo 2? Capítulo 3. 3. Ele amaldiçoou. Olha aqui. Depois disso, Jó abriu Jó a boca e amaldiçoou o seu dia e disse, pereça o dia que eu nasci e a noite em que se disse nasceu um homem. Converta-se aquele dia em trevas, que Deus lá de cima não tenha consideração por ele, nem resplandeça sobre ele a luz. Chame-o de as trevas e a sombra da morte habite sobre ele. Nuvens e trevas domine a sua luz. Irmãos, aqui Jó não aguentou. Quem fala assim? Quem tem a paciência de Jó? A paciência dele só durou 7 dias. Tá entendendo? E aí, os 3 amigos agora começaram a entrar. Os 3 amigos, Satanás entrou na vida deles. Eu quero dizer que o diabo entrou na vida dos 3. Quando Jó abriu a boca e falou isso, os 3 começaram a dar de pau em cima de Jó. Não foi fácil não, a batalha foi grande. A Bíblia não diz quanto tempo. A gente se supõe que seriam 7 meses de dor e sofrimento. E ali, Jó vai dizer mais pra frente que Deus deixou ele, que ele ficou sem Deus,
porque o Senhor me abandonou, o Senhor me deixou, e os homens, não, você pecou, Jó, por isso você está assim, Jó, por isso que aconteceu isso com você. 3 homens, usados pelo cão, que não falaram, não falaram a verdade, que no final Deus repreendeu os 3. Repreendeu os 3 e falou para Jó, ore por eles, porque a minha ira vai vir contra eles, porque eles não falaram a verdade de mim para você. Então Jó, meu irmão, ele perdeu a sua compostura, né, a paciência. Quando chega mais para frente, chega o Eliú. O Eliú chega e diz, olha, é os 3 e você, Jó. Vocês precisam entender. Vocês não entenderam ainda o que Deus quer fazer. Porque o Senhor é justo naquilo que Ele faz. Deus é justo. Só que Jó não entendeu aquele processo que estava acontecendo com ele. É isso que nós não entendemos. Os processos que nós passamos. Nós, quando passamos um processo ruim, a gente culpa o marido, a gente culpa a esposa, né? A gente culpa as pessoas do nosso lado, a gente culpa o vizinho, a gente culpa o patrão, a patroa, culpa as pessoas por causa do processo que você está passando. Só que você não entendeu que aquele processo amargo, ele está te preparando para que você suba na escada, para que você possa ser elevado, para que você prospere na sua vida, para que você não seja mais aquela pessoinha e que você seja uma pessoa grande na fé. Amém. Graças a Deus. Então esse processo é que o povo de Deus não está entendendo qualquer coisa, murmura, né? Levanta a mão, cadê Deus? Deus me abandonou, Deus me deixou. Naquele tempo, quando ele fala assim, Deus me abandonou, Deus me deixou, a sua bênção parou. Deus só. Então, se ele está blasfemando, ou se ele está falando mal, ou se ele não está bem, então a bênção para ele não vai dar, não vou dar. Então nós temos que entender o processo. E para entender esse processo, você precisa estar muito na presença de Deus. Porque eu vejo muitas pessoas se desviando, muitas pessoas saindo da igreja. O processo de Deus começou, irmão. Começou no Rio Grande do Sul. Disse que vai vir aqui para Minas Gerais. Quem será que vai ficar de pé? Eu fico perguntando. Ô, irmão, vai vir para Minas Gerais, para São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Maranhão, parece que é Piauí. Não, diz que tem uma série de cidades que o Senhor vai visitar. Quem poderá ficar de pé, hein? Aqueles que, Senhor, eis-me aqui, Senhor, me leva-me a mim, tem misericórdia de mim. E aqueles que falam, Senhor, eu não quero nem saber mais, eu quero abandonar a fé, quero abandonar Jesus, quero abandonar tudo. Quem ficará de pé, Maria? Então é por isso que nós temos que nos colocar-se diante de Deus. Rever esse Deus mesmo que nós estamos servindo. Será que nós estamos servindo mesmo a Deus? Ou será que a nossa fé está pautada somente nos bens que eu tenho? Gosto desse bem, mas se ele quebrar, a minha fé vai embora. Né? Gosto dessa causa. Se eu levar embora, então a minha fé vai embora também. A minha fé não pode estar nas coisas materiais. Quantas pessoas, né? Lá do Rio Grande do Sul, a fé deles estava somente no seu bem. Então Deus falou assim, eu vou desmascarar esse povo. Irmão, isso é muito sério, isso é muito pesado, não é? Eu vou desmascarar. Vocês vão saber quem é quem.
Vou tirar o carro, vou tirar a casa, vou tirar tudo, para ver se ele continua fiel. A Bíblia diz que Jó, em tudo que aconteceu, ele nunca bem diz a Deus. Ele só falava assim: eu sou justo, Senhor. Eu não mereço. Não é de rir não, mas eu só imagino que Jó estava ali falando: eu sou justo, Senhor. Eu não mereço isso. Por que o Senhor fez isso comigo? Você sabe uma criança quando bate no chão e chora: por que você fez isso comigo? Você tomou meu doce. Você tomou meu doce, Senhor. O Senhor foi injusto. Aí Deus, lá no 32, 34, Deus aparece e fala assim: Jó, Deus aparece. Agora é a hora de nós conversar frente a frente, Jó. Aonde você estava, Jó? Se você é justo, se você está dizendo que eu sou injusto e você é justo, Jó, foi assim mesmo que Deus disse. E aonde estava você quando eu fiz o céu e a terra? Aonde estava você quando eu fiz os mares? Quando eu coloquei limite para os mares, dizendo para ele: ó, você vai até aí, viu? Aonde estava você quando eu fiz as estrelas? E Deus só foi falando: Jó, aonde estava Jó? Quando Deus apareceu, Jó se debruçou no chão e começou a chorar. E Jó não teve uma palavra, porque na verdade Jó não era justo. Justo é Deus. E aí Jó ouviu tudo Deus falar. E no final, no 42, o que ele fala no 42? Abre sua Bíblia aí. 42:1. Vamos ler para nós terminar aqui, né? Em nome de Jesus. Há muita coisa ainda para nós aprender ainda de Jó, mas é só uma pincelada. Então no 42 ele diz o quê? Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, diz tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas. Então, o que Jó disse? Senhor, eu sei que os teus pensamentos, tudo, os teus projetos, não podem ser impedidos. E eu falei de coisas que eu não sabia. Aí ele confessou os seus pecados e disse: Senhor, me perdoe, porque eu falei de coisas que eu não sabia, de coisas maravilhosíssimas, Senhor. E mais para frente tem a palavra que ele diz: eu conhecia de ouvir. Vê se você achou esse versículo aí. Eu conhecia de ouvir, mas eis que hoje eu te vejo, Senhor. Perdoa-me. E ele reconheceu que ele não era justo. Porque até então ele achava que ele era justo, que era certinho, mas depois que ele passou pelo processo, ele entendeu que ele não era justo. Então, há aqueles irmãos e irmãs que acham que faz tudo certinho, que você não tem defeito nenhum, você paga bem as suas contas, você é bonzinho dentro de casa, faz tudo certinho. Ah, pastor, eu não preciso ir para a igreja não, que eu sou tudo certinho já. Eu não preciso, porque eu não tenho nada de errado. Aí o Senhor Deus põe a mão. E aí você reconhece que você é pecador. Reconhece que você não é justo. Reconhece que você peca sim. Nenhum homem desta terra, ele pode dizer que ele é justo. Nós somos pecadores e precisamos de Deus. E aí, o que aconteceu? E aí então, os três amigos, o Senhor foi até eles também e disse: olha, vocês são dignos de juízo, porque vocês não falaram a verdade com o meu servo Jó. Vocês não falaram de mim a verdade com o meu servo Jó.
E se o meu servo Jó, se não orar por vocês, vocês estão sob meu juízo. E falou para Jó: Jó, ore pelos seus amigos. Ore para que eu perdoe, porque eles não falaram a verdade de mim para você, Jó. Pensou? E Jó teve que orar pelos amigos, primeiramente, porque Jó ficou com raiva deles. Precisava perdoar os amigos. A Bíblia diz, né? Se você não perdoar, você não será perdoado. Então, ore por eles, para que os pecados deles sejam, para que os seus pecados sejam perdoados e os deles também. E aí Jó orou pelos três. E daí vieram amigos, parentes, vizinhos, irmãos. Até então a Bíblia não fala dos irmãos de Jó. Aí vieram todos eles trazer presentes: ouro, prata. Aí trouxeram bastante ouro. Camelos, ele tinha 3.000 camelos, ficou com 6.000. Então Deus, ele dobrou a riqueza de Jó. Mas o processo foi duro. Você está preparado para esse processo? Nem todo mundo está preparado, né? Para passar um processo desse. Nem todos estão preparados. Então, se você que está me ouvindo nesta noite, será que você está preparado para passar esse processo? Jó, ele descobriu que ele não era justo. Ele descobriu as suas falhas. Ele descobriu tudo aquilo. Porque ele se sentia a última bolacha do pacote. E o Senhor provou para ele que não era. Quantas pessoas se acham a última bolacha? Irmão, nesta noite eu quero que você reflita nesta palavra. Guarde neste momento o seu coração. Coloque a tua mão sobre o teu coração. Peça ao Espírito Santo de Deus quebrantá-los. Prepará-los para os processos que poderão acontecer na sua vida. E que se um dia você perder alguém da sua casa, se um dia você perder algo muito importante, que você não deixe da presença de Deus. Que você não deixe de Jesus, porque não tem outro caminho. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então é necessário que você entenda que não existe outro caminho. E o caminho é Jesus. E se o Senhor começar a agir com um processo duro, saiba que o Senhor tem algo muito grande lá na frente para te revelar. Seja firme nesse processo. Louve a Deus. Bendiga o nome do Senhor, porque em breve o cativeiro vai acabar. Se você não negar o nome de Jesus, como muitas pessoas do Rio Grande do Sul, porque perderam suas casas, seus carros, mas também perderam Jesus, porque eles não querem mais saber de Jesus. Se você perder, continue com Jesus. Não abandone Jesus. Aleluia. Você que está em casa, ore conosco. Peça para Deus fortalecer a tua fé. Que Deus é esse que você está servindo? Se você abandona Deus por causa de bens, que Deus é esse? Se Deus que você está servindo não é o Senhor Jesus. Pode ser outro Deus, mas menos o Senhor Jesus. Que você tem que servir a Deus. Não viva na terra, não vá para a igreja por causa de um bem ou por causa de algum problema que você quer resolver. Vá para a igreja servir ao Senhor. Vá para a igreja dizimar e ofertar por amor a Jesus, a palavra de Deus. Porque assim você será abençoado. Em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Diante de Ti eu apresento este teu filho, essa tua filha que aqui está. Opere sobre a tua casa, sobre a tua família. Senhor, opera na vida dos seus filhos. Deus, opera no seu coração. Quem sabe, Senhor, a sua fé está fraca. Está, Senhor, debilitada. Está, Senhor, sem força, sem coragem. Quem sabe desanimado. Quem sabe quer desistir. Estende as tuas mãos agora. Vá de encontro, Senhor, aos teus filhos.
Fortalece a tua fé. Que a sua fé seja inabalável em Jesus, na palavra. Em nome de Jesus. Que toda fraqueza espiritual saia agora. Em nome de Jesus. Que haja força, fé, coragem e disposição. Que possamos, Senhor, te amar. Perdoa as nossas falhas. Peça perdão para o Senhor. Perdoa, Senhor, as nossas falhas. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Nos limpa e nos purifica. E nos ajuda a te servir melhor. Ajuda-nos a caminhar melhor em direção ao Senhor. Em direção à sua verdade e à sua palavra. Que não possamos voltar atrás. Mas prosseguir. Firme. Preparados. Para entrar no reino celestial. Abençoa, Senhor, Ana Maria. Abençoa, Senhor, cada um dos irmãos e irmãs que estão aqui. Aqueles que estão aqui pela internet. Os nossos vizinhos da direita, da esquerda. Vai de encontro a cada um deles agora. Senhor, quebra toda a ação do inimigo. Quebra todo o laço que Satanás arma. Para que você caia. Para que você desanime. Em nome de Jesus, todo mal saia do seu caminho, saia da sua casa, que essa pessoa seja renovada e restaurada em Jesus, na palavra. Amém? Graças a Deus, né, irmão? Todos os dias a gente medita, temos uma meditação todos os dias aí pela internet, das 10 ao meio-dia temos o programa Bom Dia Espírito Santo, e cada dia a gente fala de um assunto. São ensinamentos que nos ajudam muito a decidir coisas, né, no nosso dia a dia, com nossos filhos, com a nossa família, decidir coisas dentro da nossa casa, em relação à palavra. Então é muito importante a gente aprender, para a gente, quando chegar no dia do processo, a gente não voltar atrás, né? Em nome de Jesus, amém? Nós vamos orar. Eu quero orar pela nossa casa, pelos nossos filhos. Eu quero orar pela vida profissional de cada irmão e irmã. Quero orar pelo seu trabalho, pelo seu emprego, para que você tenha emprego, né? Você que está desempregado em casa, ou você que está passando momentos difíceis na área financeira. Eu quero que você levante as suas mãos em nome de Jesus, nossos irmãos que estão em casa. Se você estiver passando por um momento difícil financeiramente, eu quero que você levante a você que está gastando seu dinheiro naquilo que não é pão, não é a vontade de Deus, irmão, que você gaste. Você que está em casa, você que está passando por um momento de dificuldade financeira e está gastando demais com remédio, com médicos, não aceite isso na sua vida. Faça um projeto, um propósito com o Senhor. Pai, eu não aceito, Pai. Eu quero santificar o meu salário. Santifique o seu salário, santifique a sua oferta, santifique o seu dízimo, para que Deus venha repreender o devorador. Uma coisa, Satanás, ele não brinca. Quando você dizima a oferta, você está santificando o seu salário. Então, o diabo não pode tocar. É como Deus protegia Jó, colocava uma cerca em volta dele. Ele era fiel. Tudo que Deus dava a ele, ele dizimava. E ele também pagava um cordeiro por cada filho, se caso o filho tivesse pecado. E Deus protegia Jó. Mas quando Deus está no processo, irmão, o Senhor vai longe com isso também. Mas você tem que continuar sendo fiel para que a bênção do Senhor seja 100% na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Senhor, coloque as tuas mãos aqui, na vida de cada irmão, na vida da Ana Maria. Senhor, abençoe os nossos irmãos que estão aqui conosco, opere sobre eles, opera sobre as suas mãos, repreende a inveja, repreende, Senhor, a miséria, a escassez. Eu não aceito o espírito de miséria nesta casa, nesta família, que gasta com remédio, que gasta com médico. Eu ordeno o espírito de miséria, saia dessas mãos, saia do seu trabalho, saia da sua vida financeira. Eu consagro
o seu dízimo, a sua oferta no altar de Deus. Senhor, nós te agradecemos e nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vem cá, ungir a mão mesmo. Deixa eu ver se o meu óleo está aqui. Não, acho que não está aqui o meu óleo. Deixa eu pegar. Pegar o santo óleo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós abençoamos, como diz a tua palavra, Senhor, aonde colocar as minhas mãos, abençoado será. Coloque as tuas mãos, Espírito Santo, sobre a pedra. Aqui, como Jacó, Senhor, fez aquele voto, e nós estamos aqui em concordância com a tua palavra. De tudo que o Senhor colocar em nossas mãos, somos fiéis a ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na vida da tua filha, em nome de Jesus. Nós abençoamos, Pai, a sua casa, a sua família, nossos irmãos que estão em casa. Que o Senhor venha abençoar a tua casa, que o Senhor venha abençoar a tua família, que o Senhor venha abençoar suas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus, amém? Graças a Deus, glórias ao nosso Pai. E vamos orar pela nossa família. Apresente aí o nome dos seus filhos, apresente aí o nome dos seus familiares, da sua casa, e estenda as suas mãos em direção da casa agora. Que o Senhor venha visitar a tua casa. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, coloque as tuas mãos, Senhor. Visite esta casa, visite essa família. Repreende toda doença, toda enfermidade, que o Senhor coloque anjos ali na porta, para livrar, proteger de todo mal, em nome de Jesus. Que o Senhor livre das drogas, dos vícios, da inveja, da macumbaria, da feitiçaria, dos trabalhos feitos. Nós repreendemos agora e damos uma ordem, saia. Pai, abençoa a irmã Mônica, os nossos irmãos que estão aqui, que o Senhor manifeste o seu poder e a sua glória para curar, libertar a vida, Senhor, do Gleuton. Opere o teu milagre. Todo mal, Senhor, seja destruído e cancelado da sua vida em nome de Jesus. Que o Senhor venha operar o teu milagre, a bênção e a cura em nome de Jesus. Amém? Domingo, amém, estaremos aqui no nome de Jesus trazendo a palavra do Senhor. O Senhor, nosso convidado, não deixe de vir, tá? Participar. No nome de Jesus. Não, domingo vai trabalhar domingo? Pai, domingo vai trabalhar até de noite? Até de noite. Até às 6 da tarde, né? Então nós agradecemos, vamos orar por Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu o reino, o poder e a glória para sempre. Lembrando os irmãos que em Patos de Minas, o pastor está aí em Patos de Minas, e domingo o nosso culto em Patos de Minas é às 7 horas, tá? Na rua Antônio Cândido Borges 206, na Vila Garcia, tá? E aqui é na rua João Tiburcio da Trindade, 570A, Pão de Açúcar 4. Que Deus abençoe vocês. Tenham todos aí uma boa noite abençoada aí e veja a mensagem de novo, tá bom? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe.